Vamos lá, fala, senhores, senhoras, senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre quis falar isso, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, estou tendo essa oportunidade aqui nesse primeiro evento da Ventra, o primeiro webinar da Ventra. Por enquanto, a gente não tem nenhum título para esse programa, por enquanto, a gente não tem nenhum nome para este evento, mas daqui a pouco a gente vai ter aí o nome para o programa, daqui a pouco a gente vai ter aí, né, um título e a gente segue. Esse é o primeiro de muitos, né, eventos como esse que a gente vai fazer aqui agora, a partir de hoje, no canal aqui da Ventra, né? E hoje a gente vai falar de máquina de vendas, o que é a bendita máquina de vendas e como que essa máquina de vendas ela pode ser aplicada como conceito de negócio para escalar resultados, né? Muito se fala em termos de máquina de vendas há muito tempo já, né, no mercado de business, mas o que eu observo é que existe pouco entendimento real de fato do que é uma máquina de vendas, certo? E como que essa máquina de vendas ela pode ser utilizada para alavancar resultado, como que esse modo de pensar o setor comercial ele pode ser orientado, usado para, né, para orientar, né, a gestão de vendas. Então, esse é um evento teste, é um evento piloto, é o primeiro que a gente está fazendo, o primeiro webinar que a gente está fazendo. Ele está sendo gravado, mas a tendência é que os próximos eles aconteçam de fato ao vivo, né, porque eu acho que aí a gente tem a possibilidade de ter uma interação que ela é muito importante para o entendimento, certo? Então, eu vou usar uma dinâmica que eu gosto de utilizar quando a gente está fazendo treinamento internamente com a equipe, que eu gosto de utilizar quando a gente está fazendo eventos, né, que requer um entendimento, um acompanhamento um pouco mais aprofundado, que é compartilhar aqui a tela e a partir daí a gente vai discutindo alguns tópicos e vai destrinchando aqui o conteúdo que a gente se dispõe a trazer, beleza? Só estou tentando abrir aqui, mas não estou tendo, nesse momento, acesso ao Drive, só um segundo. Agora sim, vamos lá. Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de máquina de vendas, e aí nesse momento já devem estar visualizando aqui a minha tela, o que é, de fato, máquina de vendas. E para a gente entender o que é máquina de vendas, a gente precisa, antes de tudo, entender o que é uma máquina, certo? Uma máquina é um sistema integrado que ele tem dois objetivos. Ele tem o objetivo de trazer um padrão de resultado e ele tem o objetivo de trazer uma escala. Quer dizer, permitir que aquilo que a gente faz num determinado volume, aquilo que um ser humano, que um artesão consegue fazer num determinado volume, seja feito num volume muito maior, certo? Então, se você imaginar, né, como que surgiu as primeiras máquinas e o porquê que surgiram as primeiras máquinas, você vai pensar num período em que tudo era artesanal, né, em que os artesãos ali, em que as pessoas faziam tudo na base da manufatura, e foi se identificando a necessidade de ampliar aquela produção, e mais do que ampliar aquela produção, à medida que a disputa, né, entre esses artesãos ela se tornava acirrada, e a qualidade ela foi se tornando um fator determinante, né, tornou-se necessário que cada vez mais esses artesãos e essa produção ela tivesse um controle de qualidade, certo? Só que você parar para pensar, por exemplo, como que um copo, como que um jarro, como que ele é feito, você tem a dificuldade. Por mais habilidoso que seja o artesão, você não consegue fazer com que o produto ele saia rigorosamente igual. Porque você tem a manipulação da matéria-prima, porque você tem ali determinados dias que podem fazer com que aquele artesão ele seja mais hábil ou menos hábil, enfim. Então, a primeira coisa que a máquina fez foi trazer esse padrão, permitindo que, a partir do momento que eu criei um sistema, e esse sistema ele é
padronizado, né, na sua constituição, o resultado, né, do produto daquele sistema também seria padronizado. O segundo ponto é a questão da escala. A escala então, assim, eu tinha esse artesão, por exemplo, ele conseguia fazer ali 100, 200, né, vasos de cerâmica ou pratos de cerâmica por dia. Tô falando 200 aqui, mas eu acho que não chegava nem perto, né, de conseguir fazer 200 pratos de cerâmica, porque você tem todo o processo de levar aquilo ao forno, tem o processo de, né, de fazer a moldura, enfim. Quando a máquina vem, ela permite que, né, esse produto ele seja entregue numa velocidade muito maior. Então, acho que a gente entendeu aqui o conceito de padrão de resultado e padrão de escala. Quando a gente vai falar de máquina de vendas, especificamente, a gente está falando que, né, o produto final dessa máquina de vendas é a venda. Ou, em alguns tipos de negócio, o contrato fechado. Certo? Agora, o conceito por trás, né, da máquina de vendas, que vem do conceito de máquina, ele é o mesmo. Então, a máquina de vendas, ela vem para trazer padrão, e ela vem para trazer escala, né? E aí, a gente vai pensar o seguinte, olha, mas eu realmente preciso de uma máquina de vendas? Eu tenho aqui a minha equipe de vendedores, e essa equipe de vendedores que eu tenho aqui, ela entrega um resultado que é o resultado que eu quero, é um resultado que eu estou muito satisfeito com ele, certo? E aí a gente vai para a questão da constituição, de como que as vendas normalmente elas costumavam ser orientadas e como que elas ainda são orientadas em muitos negócios. Então, você tem o produto, você tem a oferta, você tem o cliente e você tem ali o vendedor, que é o agente dessa venda, né? E aí a gente entra no mesmo conceito. Então, aquele vendedor, ele está numa posição que muita gente acredita que seja o que o vendedor precisa ter, que é de um artista habilidoso e comunicativo, capaz de fechar a venda, certo? Agora, pensa comigo. O seu negócio precisa crescer. O seu negócio, ele precisa, certo? Você precisa controlar esse crescimento. Agora, se ele depende da habilidade de um vendedor que é comunicativo e que é desembolado, como a gente costuma falar, como é que você tem controle sobre esse resultado? Como é que você sabe, uma vez que você tem 10 vendedores, né, qual desses vendedores, de fato, é ruim, qual desses vendedores é bom? Ah, não, eu sei por quê. Porque um vende 100 mil, o outro vende 10 mil, certo? Mas se você não sabe quantas oportunidades cada vendedor recebe, você já está avaliando cada um desses vendedores apenas pelo resultado final. E se o vendedor que vende 100 mil recebe 50 oportunidades e o vendedor que vende 10 mil recebe apenas 5 oportunidades, certo? Quer dizer o quê? Que se esse vendedor que vende 10 mil recebesse as mesmas quantidade de oportunidades, ele poderia ter um resultado similar ou até mesmo melhor, né? Vamos imaginar que para vender esses 100 mil, esse vendedor ele vende 25 unidades, certo? E aí ele faz 100 mil de faturamento com 50 oportunidades. Né? Vamos imaginar que ele vende, na verdade, aqui 25 unidades para 5 clientes. Então, ele tem, né, uma venda de 5 unidades por cliente, certo? Vendendo 25 unidades, e ele tem aqui um ticket de 4 mil reais. É isso? 25 vezes 4 mil, 100 mil. Né? Então, veja. Então, aqui a gente tem já um começo de como é que a gente avalia o desempenho desse tipo de vendas. E aí eu tenho o segundo, que ele recebe 5 oportunidades, correto? E ele vende, nessas 5 oportunidades, ele vende, vamos lá, 2 unidades para 2
clientes. Correto? Agora, veja só. Enquanto esse cliente, né, enquanto esse primeiro vendedor aqui, ele vende de 50 oportunidades de venda, ele vende para 5 clientes, tem uma taxa de conversão de 10%, né? O segundo, ele vende duas para em 5 oportunidades. Então ele tem uma taxa de conversão de 40%. Não é fácil, não é difícil imaginar que, dado a mesma quantidade de oportunidades para o segundo vendedor, ele teria um desempenho muito melhor, certo? Então esse é o primeiro ponto. Quer dizer, eu preciso ter um entendimento mais aprofundado do meu setor de vendas em formato de máquina para que eu consiga avaliar bem cada um desses vendedores. Depois, bom, imagina que sim, o cara que vende 100 mil, ele é o vendedor de fato melhor, e o que vende 10 mil é um vendedor de fato com o desempenho inferior e com menos habilidade. Por que não ter todos os meus vendedores com o mesmo nível de desempenho? Certo? Por que não ter o meu, né, departamento comercial com um nivelamento em termos de qualidade das oportunidades recebidas, em termos de, de desempenho em relação à conversão e desempenho em relação ao valor final? Agora, para conseguir fazer isso, eu preciso ter um padrão. E esse padrão ele é difícil de alcançar quando cada vendedor ele é um artista, ou seja, cada vendedor ele faz a sua própria abordagem, cada vendedor ele tem o seu próprio jeito de apresentar a proposta, cada vendedor ele tem o seu próprio jeito de abordar esse cliente, prospectar esse cliente, de ir atrás desse cliente. Então a gente começa a entender que aqui, né, esses vendedores que a gente está chamando de vendedores artistas, eles funcionam basicamente como aquele artesão que faz o prato, que faz o jarro, né, do seu jeito ali e que tem dificuldade, né, quando a gente está falando de ter uma qualidade que ela é rigorosamente igual para todos os produtos. Então, voltando para o conceito de máquina, cada um desses vendedores, eles são uma peça da máquina. Agora, não tem como eu imaginar que eu vou pegar um monte de peças dessa máquina, colocar essas peças juntas de qualquer maneira e eu vou ter o melhor resultado. Eu posso até montar eu mesmo ali uma máquina com essas peças, né? E aquela máquina ela dá algum resultado. Mas se essa máquina não tiver adequadamente montada, se essa máquina não tiver adequadamente alimentada com o insumo correto, se essa máquina não estiver abastecida, certo, com o combustível adequado, e se essa máquina não for operada da maneira certa, o resultado não vai ser o melhor resultado possível. Então, pensando na máquina de vendas, né, a gente vai destrinchar cada um desses conceitos da máquina, né? Então, quando a gente falou, o vendedor, ele é uma peça, mas para que a máquina funcione, eu preciso das peças, correto? Eu preciso da montagem, essa máquina ela precisa ser montada da maneira correta, né? Não adianta ter peça fora do lugar, não adianta ter peça faltando, não adianta ter peça desencaixada, não adianta ter parafuso mal apertado. Então, preciso da montagem. Eu preciso, para que a máquina funcione da maneira correta também, do combustível. Então, algumas máquinas funcionam com eletricidade, outras máquinas funcionam com combustível fóssil, né? Eu preciso do insumo, certo? Do bom insumo, ou seja, uma matéria-prima de boa qualidade. E eu preciso que essa máquina, não adianta eu ter as peças montadas da maneira correta, bem abastecida e com insumo de qualidade, se essa máquina não for operada da maneira correta e ter a manutenção adequada. Eu acho que vocês estão entendendo, não é isso? Quando eu falo da analogia que eu faço da máquina com a máquina de vendas. Então, as peças a gente falou. As peças são os vendedores, certo? A montagem dessa máquina, veja só, a montagem dessa máquina é o processo de vendas. Certo? Qual é o combustível da máquina? O combustível da máquina são os leads que nós atraímos. Ou, né, chama de demanda gerada. E o insumo
certo? A matéria-prima de qualidade é a necessidade que meu cliente tem do meu produto. Então, a gente pode ir na necessidade, né, ou a qualificação que a gente faz desse cliente. Tá certo até aqui? Bom, dito isso, a gente vai para o último conceito aqui, que é o da operação, operar a máquina da maneira correta e fazer a manutenção adequada. Isso aqui, pessoal, é nada mais, nada menos do que a gestão do time de vendas. Certo? Então, veja, eu posso ter absolutamente tudo bem funcionando. Tudo funcionando de forma muito ajustada. Eu posso ter as peças, né, bem montadas, né, dentro do meu processo de vendas. Eu posso ter uma geração de leads, uma geração de demanda que é o suficiente para aquilo que eu preciso alcançar em termos de objetivo, em termos de resultado. Eu posso ter, né, matéria-prima de boa qualidade, quer dizer, eu sei identificar a necessidade do meu cliente, eu sei identificar a dor do meu cliente, e eu sei, né, identificar quais desses clientes são os melhores, qualificando esse cliente dentro da minha esteira. Mas se essa máquina não for operada da maneira correta, se a gestão ela não estiver consciente do melhor que ela pode tirar dessa máquina, a gente vai estar aquém do desempenho. Certo? Bom, agora que a gente entendeu, né, como que essa máquina deve funcionar e quais são os elementos dessa máquina, como é que a gente pode, então, implementar essa máquina dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa, de modo a conseguir tirar o maior benefício desta máquina? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o objetivo nosso, né, quando eu quero implementar uma máquina de vendas. O que eu quero, né, em termos de melhoria no meu setor de vendas, visando o que eu quero alcançar. Então, a gente começa a olhar para a questão de metas e objetivos. Um grande erro que muitas empresas cometem é estabelecer metas arbitrárias. Que é, basicamente, você definir uma meta tirada da cabeça, que não está alinhada com objetivos de longo prazo. O que significa isso? Significa que, se você não sabe para onde o negócio está indo e define uma meta qualquer, vai acontecer uma de duas coisas. Você vai alcançar essa meta, mas, na sequência, vai buscar uma outra meta qualquer, e aí seu time vai comemorar, e aí vocês vão celebrar, mas aí a única coisa que resta a você é colocar uma meta maior, e depois uma meta maior, e depois uma meta maior, e você não sabe quando é que isso para, e em algum momento seu time vai começar a ficar frustrado, porque essa meta, se você for alcançando e for atingindo, ela vai fazer com que, em algum momento, você tenha uma estagnação desse resultado. Por quê? Porque você está só aumentando a meta e, né, porque você pegou a próxima meta, você pegou a próxima meta e isso não tem um significado. Ou você vai falhar e vai deixar o seu time frustrado com o próprio desempenho em relação a uma meta que sequer tem significado, né? Então, é uma meta que sequer é possível avaliar de fato se o time ele está, né, dentro das suas capacidades. Por quê? Porque a meta ela não tem um significado, ela não está atrelada a uma visão de longo prazo. Então, a primeira coisa que precisa fazer é ter uma visão para o negócio, de onde esse negócio está indo, certo? Que tenha um espectro aí, né, de pelo menos 5 anos. E isso
a gente pode chamar de estratégia de negócio. Bom, então, se eu tenho uma estratégia de negócio, aí eu penso, bom, esse negócio eu quero que ele seja o principal, né, principal empresa do meu segmento no Brasil. Bom, agora eu já tenho uma visão para o negócio, agora eu já sei aonde eu quero chegar. Bom, para que eu alcance o objetivo de ser a maior empresa dentro do meu segmento no Brasil, certo? Qual tem que ser a minha estratégia? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que dirigir esse negócio? E aí eu defino que, para que eu seja a maior empresa do meu segmento, eu preciso ser a empresa que tem a maior quantidade de clientes na minha base. Bom, agora eu já sei o que significa ser a maior empresa do meu segmento. Eu já tenho o que tangibiliza a minha visão. E aí eu vou para o próximo passo, que é, bom, se eu sei que eu tenho que ser a empresa que tem a maior quantidade de clientes, isso vai fazer com que eu seja a maior empresa do Brasil, essa é a referência que eu estou utilizando, como que eu mensuro, como que eu faço mensuração desse resultado para saber o quão perto ou longe eu estou do objetivo. Então, em 5 anos, eu tenho que me tornar a empresa com a maior quantidade de clientes na minha base para que eu seja a maior empresa do Brasil. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quantos clientes eu tenho na minha base, certo? E a partir do momento que eu sei quantos clientes eu tenho na minha base, eu preciso saber fazer uma projeção para 5 anos para entender qual vai ser, né, o meu resultado, né, uma projeção de a maior empresa do Brasil é uma empresa que vai ter X clientes, né, porque eu vou ter analisado ali mais ou menos o market share e vou, né, chegar à conclusão de que para que eu consiga isso eu tenho que chegar a um número de, sei lá, né, 10 mil clientes. Aí eu olho para o meu negócio e eu vejo que atualmente eu estou com 1.200 clientes. Bom, então, agora eu sei que eu tenho que sair de 1.200 clientes e tenho que ir para 10 mil clientes. Então, agora eu vou traçar a minha estratégia, certo? Para chegar em 10 mil clientes. Aí sim, eu sei que eu tenho que atingir aí, né? Nesses próximos 5 anos, eu tenho que aumentar de 1.200 para 10 mil clientes, então eu tenho que aumentar 8.800 clientes. Então, em tese, eu teria que captar 1.760 clientes por ano. Mas eu posso definir que eu vou fazer uma estratégia de crescimento progressiva. Veja como é que a estratégia ela vai se desenhando aos poucos, né? Agora eu sei que no primeiro ano, certo? Imagina que no primeiro ano eu quero pular de 1.200 para, né, chegar a 2.000 clientes. Aí no segundo ano eu quero chegar a 3.500 clientes. Aí, terceiro ano, chegar a 4.800 clientes. Né? Vamos lá, 5.000. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido, senão a gente não vai chegar. E aí, depois, tem que chegar em 7.000 e no quarto ano, 900 clientes. Aí no quinto ano, sei lá, chego nos meus 10 mil clientes. Aí a distribuição, aí ela fica a cargo da gente fazer isso direitinho depois, quando você estiver fazendo a projeção do seu negócio. Enfim, quer dizer, agora sim, eu posso pegar essa minha estratégia, vou arrumar isso aqui direitinho, e transformar ela em metas que fazem sentido. Por quê? Porque agora eu sei para onde esse negócio está indo. Eu sei vender para minha equipe, né, o porquê que a gente está buscando aqueles números, certo? E aí eu entro com a questão das métricas e indicadores. Por quê? Porque não é simplesmente chegar em 2.000 clientes, 3.500 clientes, 5.500 clientes, 7.900 clientes, 10 mil clientes. Existe um conjunto de elementos dentro do meu setor de vendas que vai me permitir capturar esse cliente. Então, para que eu chegue, certo? Nesse número de 10 mil clientes, eu preciso captar mais clientes, obviamente, certo? Para eu captar mais clientes, eu preciso, né,
Para captar mais clientes, eu preciso converter oportunidades em clientes. Vamos até além, preciso converter propostas em clientes, tá correto? Preciso converter proposta em cliente. Para que eu converta a proposta em cliente, eu preciso ter proposta. Então, eu preciso converter oportunidades em propostas. Aqui. Para que eu tenha oportunidades que sejam convertidas em propostas, né, eu preciso gerar essas oportunidades. Certo? E aí, tem um outro elemento, que é, bom, o meu negócio tem um objetivo claro e uma métrica guia clara, que é chegar em 10 mil clientes. No entanto, certo? A gente não mencionou aqui porque a gente está focado na questão da máquina de vendas, mas precisam ser 10 mil clientes sustentáveis. Quer dizer, a empresa, toda empresa, nasceu para dar lucro. Então não adianta eu capturar clientes por capturar. Capturar clientes gratuitamente, capturar cliente a preço de custo, captar cliente dando prejuízo, a não ser que a estratégia do negócio, e muitos negócios têm, que é uma estratégia de inchar a base, crescer a base para depois monetizar em cima disso. Né? Mas aí é uma outra questão, a gente pode falar disso depois, que são modelos de crescimento. Né? Mas eu preciso me preocupar com o quanto custa cada cliente e quanto ele dá de retorno sobre esse custo. Então, eu preciso ter uma preocupação com o ticket médio também. Certo? E aí, quando eu olho para tudo isso, então, eu chego à conclusão, né? Eu respondo a primeira pergunta que eu fiz, que é, bom, para eu implementar uma máquina de vendas, eu preciso saber o que é que eu preciso fazer em termos de crescimento para o meu negócio, né? Para eu definir qual é o meu objetivo, para eu definir qual é o resultado final que eu quero com a minha máquina. Então, aqui a gente consegue observar que algumas métricas, elas precisam ser avaliadas, medidas e melhoradas para que eu consiga chegar no resultado final. Então, eu vou ter aqui o meu, né, ponto de partida, que é os 1.200 clientes que eu tenho. E para eu ter chegado nesse ponto de partida, né, existe aqui um conjunto de indicadores que me permitem entender como é que eu cheguei aqui. Então, imagina que para eu chegar, né, a 1.200 clientes, a minha empresa está operando aqui há 4 anos, então eu tive aí a captação de 300 clientes por ano até esse momento, com o meu modelo de vendas, né, com artistas, com vendedores de forma solta. Então eu tive 300 clientes ano. Para que eu, né, tivesse esses 300 clientes por ano, e aí eu vou fazer aqui as contas redondinhas para facilitar, né, os números redondinhos para facilitar a conta, eu tive que vender, tive que, né, emitir 600 propostas. Para que eu conseguisse fazer 600 propostas, eu tive que, né, gerar aí 6 mil oportunidades. Então, né, eu sei que o meu produto, ele custa R$ 1.000. Vamos lá, R$ 1.000. Então, agora, esses números já me permitem analisar um padrão de desempenho dentro do meu processo de vendas. E esse padrão de desempenho me diz que eu tenho aqui uma taxa de conversão de proposta para cliente de 50%.
eu tenho uma taxa de conversão de oportunidade de 10%, de oportunidade para proposta de 10%, né? E eu tenho um ticket médio de R$ 1.000. E, veja, se eu gerei 6 mil oportunidades, ainda tem um outro indicador aqui, que é a quantidade de oportunidades geradas, né? Foi 6 mil oportunidades. Bom, então agora eu já sei que para atingir 300 clientes ano, eu gerei 6 mil, né? Tive um faturamento de 300 mil. A gente está falando aqui de uma meta de clientes, mas todo mundo quer saber no final das contas quanto é que de dinheiro eu fiz, né? Eu tive um faturamento de 300 mil, certo? Para faturar 300 mil no meu ano, eu tive que, né, gerar 300 clientes, eu tive que trazer 300 clientes para a base. Para fazer esses 300 clientes, eu tive que dar 600 propostas. Para fazer 600 propostas, eu tive que, né, gerar 6 mil oportunidades. Quer dizer, eu tive que captar 6 mil leads. Bom, agora eu já sei o meu ponto de partida. E aí, quer dizer, se no primeiro ano eu já tenho que sair de 1.200 para 2.000 clientes, eu já sei que eu preciso captar 800 clientes a mais. Então, aí entra o X da questão, se você até aqui conseguiu fazer 300 clientes por ano, como é que você vai fazer para chegar nesses 800 novos clientes? Então, a gente já consegue reparar aqui que tem 3 pilares principais que a gente precisa se atentar, e esses 3 pilares principais vão dizer para a gente, no final das contas, qual vai ser esse resultado final aqui de 300 mil reais. Então, acho que fica claro de ver que o primeiro pilar é a quantidade de demanda gerada, certo? O segundo pilar é o quanto que eu consigo transformar de demanda em vendas, a taxa de conversão. E por último, certo? Qual é o meu ticket médio? Quer dizer, dentro das oportunidades que eu transformo em venda, quanto que cada uma dessas vendas gera de receita para mim? Então a gente estabelece os pilares para que a gente comece a construir a nossa máquina pensando o seguinte: bom, eu preciso sair de 300 clientes ano, né, desses 300 clientes, de 1.200 clientes que eu tenho agora, né, num ritmo de crescimento de 300 clientes ano para 2.000 clientes, certo? Mudando o meu ritmo de crescimento nesse primeiro ano de 300 para 800 clientes. Então eu já tenho a minha meta. A minha meta é capturar 800 clientes. Agora eu já percebi que do jeito que eu administrei meu negócio até agora, do jeito que eu fiz, eu não tenho como atingir esse objetivo. A primeira coisa que as pessoas pensam é, bom, se eu quero atingir esse objetivo, então o que eu vou fazer? Eu vou contratar mais vendedores. É isso? Ou vou investir mais dinheiro em marketing. Né? Geralmente, as pessoas pensam ou contratar mais vendedores ou investir mais dinheiro em marketing. Ou, muitas vezes, vou lançar um novo produto. Certo? Todas essas coisas, elas precisam acontecer à medida que você vai crescendo em algum momento, elas precisam acontecer. Isso não há dúvidas, certo? Mas quando a gente começa a pensar em termos de máquina de vendas, aí que entra o X da questão, a gente começa a olhar para aquilo que você tem e pensar como que eu posso transformar esse processo artesanal, certo? Essa geração de resultado artesanal em algo que eu tenha um controle e que eu consiga, lembre, escalar e dar padrão. Será que eu consigo, com a mesma quantidade de vendedores que eu tenho, será que eu consigo, com o mesmo investimento em marketing que eu tenho, será que eu consigo, certo? Com a mesma estrutura que eu tenho, sair dos meus 300 clientes, mil de faturamento aqui, certo? E chegar no... E aí vamos imaginar que a gente, né, quer atingir 2.000 clientes e quer chegar num faturamento de, né, 2 milhões e meio.
Vamos fazer a conta. Chegar no faturamento de 1 milhão. A gente está faturando 300 mil. E lembrando que eu estou com 1.200 clientes na minha base. Então, na verdade, aqui esse 300 mil é o que eu acrescento de faturamento ano, né? Por cada 300 clientes. E meu faturamento atual, imagina que está R$ 1.000 por cliente. E eu tenho 1.200 clientes. Eu estou com um faturamento de 1.200.000 já. Então, 1.200.000. Quer dizer, imagina que eu quero chegar, então, em 2.500.000 de faturamento. Então, eu quero chegar em 2.000 clientes, 2.500.000 de faturamento. Será que, com a estrutura que eu tenho atual, sem precisar investir mais em marketing, sem precisar investir em contratar novos vendedores, sem precisar mudar a minha estrutura, eu consigo sair desses 1.200 clientes e 1.200.000 de faturamento para 2.000 clientes, 2.500.000 de faturamento? É aí que entra o conceito de máquina de vendas, enfim. E a máquina de vendas vai pegar esses três pilares, colocar dentro de um sistema, dentro de um processo, certo? E fazer com que a gente consiga aumentar a eficiência desses números aqui, que a gente tem hoje, que estão ineficientes dentro daquilo que a gente entende, né, que é o objetivo que a gente quer alcançar. Certo? Vamos colocar aqui, facilitar a visualização. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a minha demanda, ou aumentar a minha conversão, ou aumentar o meu ticket médio. Ou, aí tem um quarto, eita. Ou, o quê? Aumentar todos eles. Por quê? Porque aí eu sei que se eu, vamos imaginar então, pegar esses números aqui e tentar, veja, eu tenho que capturar 800 novos clientes. E esses 800 novos clientes tem que gerar 1.300.000 a mais de faturamento, totalizando 2.500.000 de faturamento. Então tá aqui os meus números. Vamos imaginar que agora, vamos começar a fazer nossa conta, ao invés de gerar 6.000 oportunidades, eu consigo gerar, vamos aumentar aqui em 10%, tá? Gerar 6.600 oportunidades. Ah, mas tá falando o que eu preciso, como é que eu vou, de fato, usar a máquina para fazer isso? Calma, vamos entender primeiro aqui os números para entender qual é o tipo de máquina que a gente precisa e como que essa máquina precisa estar configurada, tá? Então, eu vou gerar 10% a mais, eu vou gerar 6.600 oportunidades. E aí, vou imaginar que eu vou converter 10% a mais também das minhas propostas. Ao invés de 10%, eu vou ter 11% de faturamento, de conversão. Então, 6.600 oportunidades, 10% a mais de demanda, 11% de conversão, que é 10% a mais de conversão, e vou aumentar meu ticket em 10% também. Então, eu vou ter um ticket médio de 1.100 reais. Veja, a gente aumentou aqui, pequeno ajuste, e aumentamos aqui em 10% cada um desses nossos pilares, desses elementos. Certo? Então, agora eu tenho 6.600 oportunidades. Essas 6.600 oportunidades... Ah, faltou aqui eu falar de proposta, né? Então, eu tenho 6.600 oportunidades. Eu vou aumentar a minha conversão para proposta em 11% também. Então, eu vou ter 10% a mais
Não, então, na verdade, eu vou ter 10%, agora eu vou ter 55%, né, por cento de proposta virando venda. É isso? Estou me acompanhando aqui, né? Então, a gente tinha 50% de conversão de proposta, aumentei 10% disso, foi para 55%. Então, eu fui para 10% de oportunidades em proposta, então fui para 11%. E gerei 10% a mais de oportunidade, fui para 6.600 oportunidades. Então, agora eu tenho 6.600 oportunidades. Fazendo agora a matemática da coisa. Portanto, eu tenho 6.600 oportunidades. Essas 6.600 oportunidades agora se transformaram em, né? Vamos lá, 6.600 vezes 11%, que agora eu vou convertir 11% em, de fato, propostas. Então, eu tenho agora 726 propostas, certo? Essas 726 propostas, agora eu converti 55% em contratos. Então, eu agora consegui converter 399, vamos arredondar para 399 contratos. E agora eu tenho um ticket de 1.100. Então, eu tenho 399 vezes 1.100. Veja, no final das contas, eu já consegui faturar 438.900. Significa que, com apenas alguns ajustes de 10% em cada etapa, eu consegui gerar uma demanda que ela é 46% maior do que a minha demanda. Aliás, uma venda, um volume de vendas final, desculpe, um volume de vendas final, que ele é 46% maior do que os meus 300 mil de faturamento que eu tive, ajustando 10% em cada etapa. E a gente pode fazer as contas aqui até chegar nos 800 que a gente precisa. Né? E eu acho que nem esse o foco aqui da nossa conversa. O foco aqui é mostrar que, quando eu começo a olhar para o meu processo e tentar enxergar como que eu posso aumentar essa eficiência, eu começo a, com poucos ajustes, alcançar grandes resultados. Certo? E quando eu quero montar uma máquina de vendas, então eu preciso saber quais são esses ajustes que eu preciso fazer para eu consiga atingir esses grandes resultados que eu almejo. E aí a gente começa a entender que tipo de máquina eu preciso, certo? Porque muita gente fala em máquina de venda como se só existisse um único modelo de máquina de vendas. Mas assim como existem vários tipos de máquina para vários tipos de produtos e resultados que você quer alcançar, existem vários modelos de máquina de vendas também que se pode montar dentro de negócio. Mas o que é, né? Qual é o tipo de máquina de vendas que eu quero alcançar? Certo? Qual é a prioridade dentro da construção da máquina? É aumentar a conversão? É aumentar o ticket? É aumentar, né, a demanda? É aumentar tudo? Tá, óbvio, eu quero aumentar tudo, eu quero melhorar tudo, certo? Eu acho que é importante que um negócio que deseja crescer, ele esteja, né, atento quanto à oportunidade de poder melhorar tudo. Só que veja, aqui a gente colocou, por exemplo, uma conversão de proposta para 55%. Dificilmente você vai encontrar uma conversão de proposta de 55%. Aqui a gente colocou a título didático. Muitas vezes você vai olhar para a taxa de conversão dentro do seu funil de vendas, e essa taxa de conversão alta, veja só o que eu estou falando aqui, isso aqui é extremamente importante. Essa taxa de conversão alta é o que vai estar atrapalhando o seu crescimento. Como é que uma taxa de conversão alta pode estar atrapalhando o meu crescimento? Cara, se eu estou com uma taxa de conversão muito acima
taxa de conversão muito acima de 40%, significa que eu estou perdendo oportunidades de atrair um tipo de lead que eu poderia converter se eu conseguisse elevar a consciência, se eu conseguisse explicitar mais a dor, se eu conseguisse identificar mais oportunidades. Se eu estou convertendo muito acima de 40%, significa que eu estou pegando a fruta baixa, significa que eu estou atendendo aquele cliente que já quer comprar. Estou pegando aquele cliente que já está consciente do que eu ofereço, da qualidade do meu produto. Entende? Então, eu quero melhorar tudo. Beleza, é importante melhorar tudo. Mas se você não entende esses aspectos, você começa a simplesmente montar algo que não está adequado ao que o seu negócio precisa. E é por isso que a gente precisa entender tudo isso aqui que a gente falou, para que a gente comece a entender o seguinte: qual é a prioridade dentro do meu negócio? O que eu preciso de fato fazer para ter o melhor resultado? Qual é o tipo de máquina que eu preciso? Então, quando você olha para o tipo de máquina que você precisa, ele parte para entender qual é a prioridade dentro desses pilares, se é conversão, se é ticket médio, se é geração de demanda, e aí você consegue começar a priorizar. Então, se eu preciso, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu preciso, que o meu problema é a taxa de conversão. Aí vamos montar uma máquina, então, que vai te ajudar a melhorar a sua taxa de conversão. Como que essa máquina vai funcionar? Primeiro, né? Vamos falar agora, que a gente já começa aqui, pessoal, e a gente vai falar muito aqui nesse canal, muito aqui nesses nossos eventos semanais sobre o método MVI da Ventra. Vocês vão vir a conhecer à medida que a gente for fazendo, né, essas conversas, à medida que a gente for, né, trazendo a nossa equipe aqui para conversar com a gente, à medida que a gente for trazendo o conhecimento que a gente desenvolveu ao longo do tempo em relação à máquina de vendas. Mas a gente começa a entrar nos pilares, de fato, fundamentais de uma máquina. Se, por um lado, não existe uma máquina de vendas que é aplicável a qualquer negócio, uma máquina específica que é aplicada a qualquer negócio, existe um conjunto de elementos que eles precisam estar presentes em toda boa máquina de vendas, né? E aí é o posicionamento estratégico do negócio, certo? A estratégia de aquisição. Posicionamento estratégico do negócio é como é que esse negócio quer comunicar-se, qual é o público que esse negócio visa atingir, qual é a oferta única e a proposta de valor única que esse negócio se propõe a oferecer ao mercado, né? Estratégia de aquisição é como é que eu vou atrair o meu cliente, que canais eu vou utilizar para que o meu cliente conheça o meu produto, para que o meu cliente venha conversar comigo, para que eu tenha a oportunidade de vender para ele, né? Então, é importante, né, que a gente saiba qual é o nosso posicionamento estratégico, qual é a nossa estratégia de aquisição, para que a gente consiga saber, certo? Qual é a estrutura de vendas ou a estrutura de conversão necessária. E por último, o quarto pilar de uma boa máquina de venda é a gestão orientada a crescimento, a escala. Então, recapitulando aqui, não existe uma máquina de vendas que é aplicável a qualquer negócio. O negócio ele precisa entender, certo? Qual é a prioridade dentro daquilo que ele quer alcançar. Ele precisa ter uma estratégia de negócio de longo prazo. Essa estratégia de negócio de longo prazo vai orientar qual vai ser, né, a meta que ele vai perseguir. Essa meta vai dizer quais indicadores nós precisamos analisar. Esses indicadores vão dizer qual é o estado da arte, quer dizer, onde a gente se encontra hoje, qual é como é que a gente está, qual é o ponto de partida, né? Essas métricas vão dizer o que melhorias a gente precisa fazer no nosso processo de vendas para que a gente consiga atingir a meta que a gente quer e essa meta que está atrelada à visão, né? E aí a gente define, então, qual dos 3 grandes pilares que são responsáveis pelo resultado final a gente vai se concentrar e que tipo de máquina a gente vai utilizar. Dito isso, a gente sabe que existem fundamentos, né, que precisam estar presentes na máquina, que é o posicionamento estratégico do negócio, a estratégia de aquisição, a estrutura, né, de vendas
junto com a estrutura de conversão, e uma gestão orientada ao crescimento e orientada à escala. Né? Então, eu acho que esses aqui são tópicos que a gente tem. Se a gente quiser, a gente consegue se desdobrar em várias e várias e várias aulas, em vários eventos como esse aqui. Então, eu não vou entrar necessariamente, né, aqui agora em cada um desses 4 pilares. E a gente vai destrinchar isso. Mas é importante que você entenda tudo que a gente discutiu aqui, né? Que uma máquina ela tem o objetivo de trazer padrão de resultado e escala, né? Que dentro, né, do conceito de máquina de vendas, o resultado que a gente espera é o contrato fechado, é a venda, que não adianta eu ter só as peças que são os vendedores, porque essas peças desordenadas vão me trazer um resultado, mas não é um resultado que eu consigo controlar, que eu preciso ter um processo, esse processo significa que eu tenho uma máquina bem montada, eu preciso, né, ter bons insumos, eu preciso fazer a manutenção e a operação adequada da máquina, que é a gestão. Né? As metas não podem ser arbitrárias, elas têm que estar atreladas a um objetivo de longo prazo, certo? Preciso ter uma visão para o negócio de pelo menos 5 anos. Essa visão vai dizer o que significa para mim, né? Aonde eu quero chegar, qual é o significado que eu tenho disso, e aí a gente vai entender onde a gente está, entender onde quer chegar e o que a gente precisa fazer para que a gente alcance esse nosso objetivo. E isso a gente vai retroalimentando num ciclo de melhoria contínua. Então, a primeira ideia é trazer o conceito de máquina, a gente trouxe, que ela tem o objetivo de trazer padrão em escala, é trazer o porquê que eu tenho, né, que implementar esta máquina no meu negócio, qual o ganho eu vou ter implementando essa máquina no meu negócio, e qual é o ponto de partida dentro da minha, né, da minha estratégia, dentro do meu negócio, que eu preciso, né, qual é o ponto de partida que eu preciso colocar a minha energia, né, para que eu consiga, de fato, começar a construir esta máquina, que é uma máquina adequada ao meu negócio. À medida que a gente for discutindo aqui, a gente vai ver que não importa qual né, se existem vários ou não tipos de máquinas de venda diferentes. Quando eu entender os fundamentos, certo? E quando eu entender o que cada um dos objetivos precisa, eu vou saber exatamente o tipo de máquina que eu preciso montar na minha empresa. Bom, alguém quer mandar alguma coisa aí no chat? Alguma pergunta? Algum comentário? Algum questionamento para a gente discutir aqui? Alguma dúvida em relação ao que a gente apresentou aqui até o momento em termos de máquina de vendas, pessoal? Fique à vontade aí. Por favor. Vamos lá. O pessoal está escrevendo. Bom, enquanto o pessoal decide aí se tem ou não dúvidas em relação ao que a gente apresentou aqui, eu quero lembrar que esse primeiro evento é um evento de teste, né? Então ele está sendo gravado. A partir da próxima semana, eu acredito que a gente vai ter a possibilidade de a gente fazer esse evento ao vivo, então a gente vai ter interação aqui entre as pessoas, uma interação maior, a gente vai ter a possibilidade da gente ter uma discussão um pouco mais fluida do assunto, né? É óbvio que para um primeiro evento como esse, a gente tem um monte aqui, talvez, de problemas, uma estrutura que talvez, né, que a gente vai ajustando ao longo do tempo, mas é importante a gente entender qual que é o objetivo de um evento como esse. O objetivo de um evento como esse é a gente começar a trazer discussões que a gente vê pouco quando a gente fala de vendas, né? Quando a gente vê o pessoal falando muito sobre vendas, quando a gente assiste aulas sobre vendas, né? Ou mesmo, né? Eventos, masterminds, workshops sobre vendas, isso está muito focado, muitas vezes, em ser extremamente genérico, né? Como se aqueles conceitos de venda pudessem ser aplicados a qualquer tipo de negócio. Existem fundamentos que podem ser aplicados a qualquer tipo de negócio, mas não existe, por exemplo, quando a gente está falando aqui de máquina, algo pronto e desenhado que possa ser aplicado a qualquer negócio. E o que a gente quer é, a cada vez mais, trazer esses fundamentos para que você que está acompanhando a gente consiga aplicar isso no seu negócio e ter, de fato, um resultado que seja satisfatório. Bom, pessoal, como não tem nenhuma pergunta aqui, então eu vou encerrar essa nossa aula, certo? E convidar todas as pessoas que estão assistindo aqui, os que estão aqui assistindo ao vivo e
quem estiver assistindo depois gravado, a começar a acompanhar a gente aqui no canal do YouTube, onde a gente vai estar ao vivo toda quinta-feira às 11 da manhã. A princípio vai acontecer toda quinta-feira às 11 da manhã, certo? Se houver algum tipo de alteração, a gente coloca aqui nas informações do canal e avisa na própria live, na própria aula. Bom, pessoal, agradeço a atenção de todos e espero que o conteúdo ele tenha aberto a mente de vocês para algumas possibilidades, certo? Então a gente se vê na quinta-feira que vem. Então esse evento hoje está acontecendo na sexta, mas a partir da próxima semana vai ser na quinta-feira. A gente se vê na quinta-feira que vem e a gente vai dar continuidade a esse trabalho aqui de discussão de temas aprofundados relacionados a vendas, máquina de vendas, negócios e crescimento, né, empresarial de um modo geral. Obrigado a todo mundo, um abraço e até a próxima semana. Valeu!